Olá, piscianos, como estão todos vocês? Vamos começar a leitura para o mês de março de 2020. Quem não assistiu ainda a leitura para o ano de 2020, eu vou deixar aqui em cima no iCard, é aquele izinho com a bolinha, tá? Clica lá que vou deixar a playlist com a leitura para todos os signos, né? Para o ano de 2020, tá? Vale a pena ver. Quem quiser fazer leituras comigo, as informações vão estar aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Projeções, já querendo saltar aqui algumas cartas, muitas. Peixes, março de 2020. Outro recado para quem nunca assistiu leituras no meu canal, tá aqui a primeira vez. Essa leitura para o mês de março, para os meses, né? Elas são divididas em partes, né? Parte geral, amor, trabalho e dinheiro. Só que no final da leitura eu cruzo as cartas, então vale a pena ficar até o final, porque esse cruzamento dá uma outra mensagem ainda, né? Sem falar na carta do Jardim dos Anjos que eu tiro no finalzinho também, tá? Então assistam até o final. E assistam essa leitura agora e assistam no final do mês também, porque a compreensão da mensagem pode se alterar, tá? Peixes, março de 2020. Leitura válida para os piscianos de Sol, Lua ou Ascendente. Sofrimento, isso aqui é o 9 de espadas, tá? Não é uma energia mental, muito associada à ansiedade, um excesso de pensamentos, ok? Tá aqui como pano de fundo da leitura de vocês. Peixes, março de 2020. Muitos piscianos fazendo aniversário, né? Então já deixo os meus parabéns. Muitos, né? Alguns já fizeram no final do mês de fevereiro, outros agora no mês de março. Peixes, março de 2020. Quatro de paus, que é uma energia muito positiva, totalmente contrária daquele 9 de espadas. Aqui é celebração, é gratidão, boas parcerias. Estabilidade. Solidez, enfim. Vamos lá. Pano de fundo da leitura, aquelas duas cartas, tá? Leitura abre, parte geral com controle, uma energia muito mental, né? Rei de espadas, repressão, o avarento, a abundância e o sonho. Aqui uma mudança de atitude de vocês, né? Até chegar aqui no finalzinho, né? Nas duas últimas cartas, porque nessas três primeiras cartas vocês estão muito controladores, se reprimindo muito. E a avareza aqui é no sentido de não soltar algo, né? O que é o avarento? É alguém que guarda as coisas para si. Essas coisas que eu estou falando podem ser diversas, né? Pode até ser coisa no sentido material, mas pode ser também sentimentos,
intenções, pensamentos, né? Pode ser algo mais etéreo, né? O que é que vocês estão guardando? O que é que vocês estão protegendo? O que é que vocês não estão conseguindo soltar, liberar, né? Uma energia muito mental, muito controle e um peso aqui que vocês estão carregando com esse 10 de paus, tá? É um peso. Só que a leitura termina vocês assumindo um pouco mais a energia pisciana, né, de água. Temos aqui um 6 de copas, tá? Voltando a sonhar, né, e deixando aqui um pouco do controle, tá? A abundância aqui é o rei de ouros, mas abundância no sentido geral, tá? Pode ser sim no sentido material, ótimo, né? Abundância no sentido de prosperidade material, mas eu vejo nessa leitura geral aqui uma abundância geral de tudo, né? Que é o contrário dessas cartas, porque quando a gente fica aqui muito no controle, muito prendendo a situação, a gente corta o fluxo do infinito, o fluxo do dar e do receber, né? Mas aqui eu vejo que esse fluxo da vida retorna, né? Vocês conseguem transpor essa energia dessas 3 cartas, que tem um pouco a ver com esse 9 de espadas no fundo da leitura, né? Desculpem. Esse 4 de ouros aqui no centro da leitura, muitas vezes as cartas de número 4 dos arcanos menores, eles são associados um pouco à zona de conforto, né? A gente fica agarrado a algo, a alguma coisa, quando no fundo a gente tem medo de perder esse algo, né? Então é o medo de sair da zona de conforto. Aqui existe a possibilidade, né, de realizar um sonho, né? Isso aqui é possível, né? Nossa, tá me dando um pigarro na garganta. Não sei se isso é essa coisa minha ou tem a ver com a leitura, né? Às vezes a minha voz falha mesmo. Vamos dar prosseguimento, depois a gente volta. Ó, 9 de espadas novamente, né? Abrindo a leitura aqui da parte emocional. Então, tem muito a ver aqui com a parte emocional, tá? 9 de espadas, ansiedade. O bom é que é a primeira carta, ou seja, penso eu que essa ansiedade ficou para trás ou está ficando para trás, tá? Porque essa carta, essa primeira carta, eu associo aqui com o passado recente, tá? Ok, então 9 de espadas, rei de paus, 8 de ouros, 8 de paus e valete de ouros. Muito bom. Então aqui vocês mudam realmente a atitude de vocês, né? Porque o rei de paus é alguém que assume o poder pessoal, né? Então ele não precisa ficar numa atitude de ansiedade, de excesso de controle, porque ele sabe que ele é o co-criador da própria realidade dele. Ele assume isso para ele, né? É uma mudança de atitude, tá? E são arcanos menores, então isso depende de vocês, da atitude que vocês próprios assumem, né? Essas cartas de paus, né? Rei de paus, 4 de paus, 8 de paus, muita carta, ok, associada a fogo também, paixão, tudo bem, mas são associadas ao espírito também, né? A centelha divina. O rei de paus, ele é aquele que atingiu o grau máximo, né? No elemento fogo, paus. Então ele é muito intuitivo, ele é muito magnético também. E por isso mesmo, por ele saber que ele é essa pessoa, ele não necessita estar nesse excessivo controle, tá?
O centro da leitura é um 8 de ouros, uma carta muito associada a trabalho, a estudo, a dedicação. Aqui podemos ter duas interpretações dessa carta nessa leitura amorosa. Ou você está se dedicando à vida amorosa, alguma coisa que tem a ver com a sua vida amorosa, dedicação, construção da relação, ou construção de algo dentro da relação. Ou você está mais focado em trabalho, né? Na parte material da vida. Valete de ouros, 8 de paus aqui no finalizando a leitura, duas cartas associadas a mensagens. Mensagens, novidades, fluidez, né? A carta do 8 de ouros é uma carta um pouco mais lenta, mas logo em seguida já vem o 8 de paus, trazendo aqui uma rapidez maior, tá? Trazendo um ganho de velocidade aqui nos acontecimentos na sua vida amorosa. Essa carta, né, tem tarólogos que apelidaram essa carta de as flechas do Cupido, né? E elas vêm de forma muito rápida, né? Muito fulminante, enfim. E o valete de ouros, né? Então, duas cartas associadas à mensagem. Pode ser mensagens que chegam até você, ou você, né, tendo essa atitude com alguém na sua vida, ou vice-versa, né? Recíproco também, né? Alguém toma uma atitude e aí há uma reciprocidade aqui, tá? Para quem está esperando, aguardando mensagens, né? Ou até mesmo ter essa atitude de mensagens, então saiba aqui que há uma reciprocidade, né? Você não vai ficar no vácuo, tá? É isso que eu quero dizer. Aqui no 4 de ouros tem pouca atitude, né? Não chega a ser uma carta ruim, mas é uma carta um pouco parada. Aqui pelo menos vocês estão já com mais atitude, né? Trabalhando na relação, para a relação ou simplesmente trabalhando, né? Energia de trabalho. Para quem está solteiro, tem novidade aqui. Para quem tem um relacionamento, há alguma ansiedade inicial, mas essa energia muda, né? Seja porque você vai focar mais no trabalho, ou seja o que for. Cada um vai saber do que se trata, tá? Trabalho, desculpe. O carro, 9 de copas, o sol, rei de ouros, novamente, ó, na mesma posição, inclusive, e o 5 de paus. 5 de paus pode falar aqui de concorrências, disputas, mas com essa quantidade de carta maravilhosa aqui, eu acho que não tem o que temer, né? A energia aqui no trabalho está tão positiva, a abundância, o sol no centro da leitura, é a melhor carta do tarô, né? Fala de brilho, sucesso, clareza, enxergar as coisas com clareza. Carta do carro, já, então desde o início mostrando um avanço, vocês avançando. É uma carta associada a triunfo também, movimento, triunfo, satisfação emocional. O sol, rei de ouros, novamente, né, que aqui chama-se abundância, é o rei de ouros, né? O rei de ouros fala, né, do toque de Midas. Muito bom, tá? Muito bom mesmo. E aqui vocês estão tão bem que podem estar, inclusive, prontos para qualquer batalha que possa vir a surgir, né? A imagem que me veio é essa, né? Eu estou disposto ao que der e vier, né? Mesmo que exista alguma concorrência, alguma questão nesse sentido, alguma luta, alguma disputa,
Do tipo assim, eu tô muito bem e posso bancar isso, né? Muito bom, tá? Dinheiro, a torre, a força, 10 de copas, cavaleiro de paus, 10 de ouros, muito bom, né? A torre, aqui no início da leitura, é uma carta relativa ao passado, que fala de mudanças. Essas mudanças vão variar de pessoa para pessoa. Para uns mudanças mais internas, né, relativas a crenças limitantes, ao ego, coisas que eu falo muito aqui no meu canal, nas minhas leituras, né? Então eu vou sempre repetir porque sempre tem pessoas novas, tá? Então quem já está cansado de escutar isso, tenha um pouquinho de paciência. A torre é a carta que vem depois do diabo. O diabo é uma carta associada ao ego. E quando a gente fala do aspecto negativo da carta do diabo, do ego, a gente está falando daquele ego negativo, né? Que nos limita, que nos diz que nós somos menores do que nós somos, menos capazes do que nós realmente somos, menos merecedores do que nós realmente somos. É uma ilusão criada por nós mesmos, desde a nossa infância, às vezes a gente traz até de outras vidas. Então a gente vai criando desde a nossa infância uma estrutura muito rígida dentro de nós mesmos, que no caso aqui é a torre, e chega um momento em que já não dá mais para viver com essa estrutura rígida, né, que nos limita, que nos encarcera, né? Então vem um raio nessa torre fulminante, né? Um raio que coloca uma luz na sua cabeça e faz você se dar conta dessas crenças. Essa seria a torre com relação a, né, essas questões mais internas. Em outros momentos, a torre pode falar de situações externas que acontece, algo que acontece na sua vida e que abala as suas estruturas, mas esse acontecimento externo, ele serve para promover mudanças profundas e importantes na sua vida, da mesma forma, tá? Inclusive com relação às crenças limitantes também. Interessante que vem aqui a torre, né, que é essa, entre aspas, queda do ego, tá? E a força aqui é uma carta de controle e domínio do ego, né? Então, duas cartas iniciais aqui falando disso. Por que eu falei a queda, entre aspas, do ego? Porque nós estamos aqui vivendo essa experiência na Terra, essa experiência terrena, e o ego, ele é necessário, tá? Só que a gente tem que saber lidar com ele, né? Não deixar que ele nos limite, né? Saber lidar com o ego é justamente a carta da força, saber dominá-lo, controlá-lo, conviver com ele de forma pacífica, né? De forma que você possa fluir na vida com felicidade, que é para isso, né, que nós estamos aqui, tá? E é justamente o 10 de copas aqui no centro da leitura, né? 10 de copas, 10 de ouros, tudo numa leitura só, melhor impossível, né? Muita abundância, tanto emocional quanto material, tá? E o cavaleiro de paus é a sua atitude, né? Cavaleiro de paus, fogo do fogo, muita atitude, muita vontade de crescer, muita vontade de conquista, né? Muito boa a leitura, gostei. Vamos lá. Então, o começo da leitura, tá? Que tem a ver. Aqui eu já vou fazer os cruzamentos, então não estou falando necessariamente de amor, trabalho, dinheiro, estou falando das cartas, tá? Então, as cartas iniciais que tem a ver com o seu passado. Então, vem a torre e o carro, duas cartas que falam de mudanças, né? O controle e o 9 de espadas, uma energia muito mental. Então, aqui vem dois arcanos maiores falando dessa necessidade de você soltar o controle, soltar a ansiedade e seguir em frente, né? A carta do carro é uma carta de movimentação, não é uma carta parada, porque aqui existe uma rigidez, um excesso de controle mental, tá? Então vem a torre e o carro mudando isso.
colocando uma luz na sua cabeça, te trazendo mais consciência, tá? Eu tô falando isso porque a carta do carro no tarô do Osho chama-se consciência e mostra um véu sendo rasgado, né? Então, é realmente um momento aqui de iluminação, né? Um estalo, algo muito forte com a torre aqui, tá? Logo em seguida, a repressão, que é o 10 de paus, o rei de paus, o 9 de copas e a força. Então, sim, a força, inclusive, às vezes fala de repressão também, tá? Mas é um arcano maior, eu enxergo ele mais como positivo, no sentido de domínio do ego, tá? Sim, existe aqui, então, uma repressão, uma pressão, sentir-se pressionado a algo, mas aqui vocês já estão, então, aprendendo a dominar essa questão, né? A não ficar ansiosos diante de situações de pressão. Aqui vocês já aparecem como rei de paus, né? Eu sei o que eu quero, eu sei dominar isso, eu sei dominar os meus instintos, eu sei ficar bem diante de situações de pressão, tá? 9 de copas é uma carta de satisfação emocional. Em alguns momentos, o 9 de copas pode falar de zona de conforto, tá? Mas, sim, é uma carta de satisfação, satisfação de desejos. Tô falando isso porque no tarô do Osho essa carta chama-se preguiça, então, né, muito cuidado. Carta central. O avarento, o 8 de ouros, o sol e o 10 de copas. Então, o avarento tem aquela questão da zona de conforto que eu já falei com vocês, né? Dificuldade de soltar algo, dificuldade de... É um medo, né? O medo de perder algo, no fundo, né? Só que vocês já vêm trabalhando isso, tem uma boa energia de trabalho aqui e amorosa também, 10 de copas e 8 de ouros, tá? Mas assim, no sentido mais profundo, vocês trabalhando essa questão do 4 de ouros, tá? Da zona de conforto, do não soltar, né? Conseguindo superar isso. O sol, um arcano maior, trazendo clareza, trazendo iluminação, trazendo muita alegria. Né? Temos o 9 de copas, o 10 de copas, mostrando aqui a sequência. Logo em seguida, abundância, rei de ouros 2 vezes, né? E o 8 de paus e o cavaleiro de paus, 2 energias de paus muito fortes, tá? É muito fogo aqui, é muita paixão, e aqui eu tô falando no sentido amplo, né? Porque paixão pode ser sim na vida amorosa, mas pode ser por um trabalho, uma situação, um hobby, enfim. Tem muita energia de atitude aqui com o 8 de paus e o cavaleiro de paus, né? Então, assim, vocês indo com tudo em direção àquilo que vocês querem conquistar. O sonho, o valete de ouros, o 5 de paus e o 10 de ouros. Então, aqui vocês têm um sonho que vocês querem realizar. Vocês sabem que para realizar esse sonho existe aqui uma batalha, seja ela interna, externa ou ambas, né? Mas vocês, como a gente viu aqui, já estão prontos, né? Prontos para dar o primeiro passo, que seria o valete de ouros, né? O valete de ouros a gente fala que ele planta uma semente, é um primeiro passo, né? Prontos para dar o primeiro passo com relação a esse sonho, e esse sonho ele tem um potencial de se tornar um 10 de ouros, né? Abundância, realização, estabilidade, enfim. Isso aqui tanto pode ser na sua vida material, de trabalho, de dinheiro, quanto pode ser emocional também, tá? Cada um vai saber. Ou como eu disse, né, eu sempre falo, ambas também, tá? Não vamos restringir. Muito legal a leitura. Vamos finalizar então com a carta do Jardim dos Anjos. Peixes, março de 2020. Mais uma vez, feliz aniversário aos piscianos.
fundo da leitura, a consciência. Lembra que eu falei que a carta do carro no tarô do Osho chama-se consciência, né? E mostra um véu sendo rasgado, né? Então, ter a consciência clara, límpida a respeito de alguma situação na vida. Amor de alma, uau! Muito bom! Vou ler a mensagem para vocês, tá? Às vezes eu faço as leituras, né, gerais e lembro de alguns clientes. Enfim, amor de alma. Um amor de alma é um encontro humano que possui também uma qualidade divina. Esse tipo de encontro acontece quando surge na nossa vida uma pessoa que, ao olhar nos nossos olhos, é capaz de enxergar a nossa alma. Isso acontece porque ela nos olha amorosamente através das nossas imperfeições e falhas humanas. Um encontro dessa natureza nunca acontece por acaso e sempre guarda em si um propósito mais elevado. Essa pessoa veio à sua vida para ajudar você a se lembrar de quem verdadeiramente é. Ao ver o seu próprio brilho refletido nos olhos amorosos do outro, você recupera a memória e se lembra de coisas que só a sua alma era capaz de saber. Não é difícil perceber quando um amor de alma surge na sua vida, uma vez que ele sempre vem acompanhado de acontecimentos e sinais que parecem mágicos e significativos. Às vezes temos uma sensação de profunda familiaridade por uma pessoa que acabamos de conhecer. Outras vezes o encontro é permeado por uma série de coincidências altamente significativas. Quando isso ocorre, intuitivamente sentimos que algo de especial está acontecendo. Se o amor de alma surgiu hoje para você, isso significa que você está prestes a ter um encontro dessa natureza. Alguém muito especial e capaz de conectar-se com a sua alma está vindo em sua direção. Pode ser um parceiro amoroso, mas mantenha-se aberto, pois um amor de alma pode ser também um amigo. Existem amizades que trazem uma qualidade amorosa capaz de nos ajudar a mudar toda a nossa vida. Sintonize-se energeticamente com esse momento, abra o seu coração e a sua vida para novos encontros e prepare-se para o mais belo. Muito bem, piscianos. Amor de alma. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem o like, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações e, lembrando mais uma vez, assistam essa leitura quando estiver próximo ao final do mês, porque a compreensão da mensagem pode se alterar, tá bom? Namastê!